Ora, bom dia mais uma vez. Agora, enfim, na sequência do programa, cabe-me fazer a apresentação de uma das componentes que constavam do programa que eu vos referi quando fiz a apresentação global do workshop e que tem a ver com critérios para reduzir a incomodidade devido ao ruído gerado por vibrações em edifícios e caso exemplificativo de linhas férreas subterrâneas, enfim, as quais se enquadram, como eu referi há pouco, naquela temática que tinha a ver com a propagação de vibrações de linhas de metro e de vias férreas que possam passar em túnel nas cidades e, portanto, que vão naturalmente gerar as vibrações que se vão propagar pelos carris, pelos apoios, depois pelos terrenos, que depois vão atingir os edifícios, que se propagam por toda a malha estrutural dos edifícios e que depois vão fazer vibrar as paredes e essas paredes, ao vibrarem, vão criar pressões e compressões, enfim, nas partículas de ar e isso vai gerar ruído que nós, como eu referi no início, designamos por ruído de natureza estrutural. Ora bem, estes critérios, que também como vos referi no início, não há uma uniformidade de critérios neste capítulo das vibrações, até porque existe efetivamente critérios no campo do ruído e esses critérios no campo do ruído centram-se em análises que se fazem entre os 63 Hz e os 4.000 ou os 8.000 Hz e há uma franja, enfim, desta parcela espectral que nós, em termos de ruído, não analisamos, que é dos 0 Hz aos 63 Hz, e que nós aqui designamos, é um campo híbrido, que, enfim, está muito ligado à parte das vibrações e ao ruído estrutural. Há aqui uma mistura entre os dois conceitos e não é, enfim, um aspecto muito tratado. E é um pouco sobre isso que eu gostaria agora aqui de falar, enfim, transmitir-vos o que é que nós aqui no UNEC entendemos como os critérios que se devem ser adotados em processos de reabilitação, eventualmente da edificação ou também das linhas férreas que eu mencionei, as que passam em túnel ou as linhas férreas tanto de comboios como de metro. E então esses fatores em que assenta a proposta de critérios têm a ver com a frequência e a intermitência da fonte de ruído. Portanto, o que é que se quer dizer? Quer dizer que com isto é que, enfim, há um comboio que passa, depois dali a uns tempos passa outro comboio, eles podem passar com mais frequência, podem passar com menos frequência e, portanto, esta perspectiva da frequência e da intermitência da ocorrência destes eventos que vão gerar as vibrações é um aspecto relevante. Outro aspecto que também é relevante tem a ver com o tipo de edifício. Portanto, nós estamos a pensar nisto sempre em termos de áreas urbanas, naturalmente. Portanto, temos uma relação entre o edifício e temos uma relação entre a fonte, a origem desse ruído estrutural. E, portanto, os edifícios não são todos iguais, não são todos da mesma época e, portanto, uns são mais altos, outros são mais baixos, outros são de betão, outros assentam em sistemas mais aligerados e, portanto, o tipo de edifício também conta para aqui. E depois, enfim, estas vibrações que dão origem a ruído de natureza estrutural ocorrem no período diurno ou só ocorrem no período noturno, porque tem uma importância diferente se elas estão no período diurno, enfim, há mais ruído ambiente e, portanto, elas são mais admissíveis, ou então só ocorrem no período noturno, enfim, a tranquilidade é mais necessária e, portanto, enfim, o efeito das vibrações é mais penalizador. O critério que nós entendemos como mais adequado tem a ver com um indicador ou parâmetro que é o nível sonoro contínuo equivalente expresso em decibel-A. E isto porquê? Porque nós estamos aqui numa perspectiva de audição, não só de desempenho de sistema. E, portanto, a malha que melhor caracteriza, enfim, a forma como nós entendemos um determinado estímulo sonoro é a malha A e daí nós estamos a pensar num nível sonoro estrutural, radiado, que seja ponderado pela malha A. E, nesse sentido, nós pensamos que um valor, que se possa dizer que é o valor que pode assegurar tranquilidade, enfim,
ponto de vista médio, é natural que há pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis, mas de um ponto de vista médio, nas habitações, o valor de nível de ruído que se pode conceber como admissível é um valor de 27 decibel-A. Nos compartimentos de estar e de dormir, porque normalmente nós preocupamos sempre com os compartimentos de estar e de dormir, que neste caso são as salas de estar e são os quartos. Enfim, as casas de banho, as cozinhas não são relevantes para esta análise. E depois, enfim, por analogia com critérios que existem também para o ruído ambiente, entende-se que se deverá introduzir aqui uma penalização de 5 decibel. Ou seja, quando nós temos o limite nos 27 decibel, se tivermos uma penalização de 5 decibel, nós queremos que este limite, em lugar de ser 27, seja 27 menos 5 decibel, ou seja, que ande na ordem dos 22 decibel. Portanto, temos que, enfim, equacionar toda a nossa formulação, todos os nossos sistemas de controle, todas as correções, para termos, vá lá, dentro das habitações, como valor máximo global de ruído radiado, cerca de 22 decibel-A, enfim, para ter em conta este aspecto da penalização devido à frequência, devido à intermitência do tipo de ruído, porque é diferente passar um comboio uma vez por dia do que passar um comboio N vezes por hora. Portanto, são coisas diferentes, tem uma penalização diferente. E se isto ocorrer durante o período noturno, é natural que este aspecto é muito mais evidente. Ora bem, o que, enfim, nesta figura ilustra-se bem, enfim, qual é o sistema que está aqui em presença, onde nós vemos um túnel, vemos aqui um comboio a passar num túnel, e vemos um edifício também por cima desse túnel, com a sua malha estrutural, e, enfim, o comboio, quando passa, gera um conjunto de vibrações, introduz um conjunto de excitações, que elas se vão propagando pelo terreno e vão criando níveis de vibração nos vários elementos que compartimentam vamos lá ver, o espaço onde nós estamos nas edificações. Neste caso serão as paredes, serão a laje de piso e será a laje de teto. A laje de teto não é tão relevante porque, enfim, já fica mais, não tem um efeito tão condicionante porque já fica mais afastado, mas as paredes e a laje de soleira são aquelas que são relevantes porque estão em contacto direto, naturalmente, com o terreno, é uma componente do meio de propagação. Então, nesta figura, vê-se bem o que é que, enfim, a geração das vibrações e depois os elementos que vão radiar o ruído estrutural derivado dessas vibrações. Este ruído estrutural é caracterizado naturalmente ou relacionado com o nível de vibração desses vários elementos de compartimentação e é dado naturalmente pelas expressões que estão aqui indicadas. Ora bem, para, enfim, caracterizarmos ou para pensarmos qual é que é o ruído estrutural, existe uma norma que faz parte, uma norma EN, que faz parte de um pacote que é 12354, que é uma norma que tem um conjunto de junções entre os elementos de compartimentação, portanto, uma junção entre o pavimento e a parede, onde imaginemos que o pavimento está a vibrar e há uma propagação por essa junção para a parede, ou seja, para as 4 paredes que depois delimitam o pavimento. E é a vibração global dessas 4 paredes que vai criar, então, o tal ruído estrutural e temos esse tal máximo que eu referia como 22 decibel dentro do compartimento. Isto são, enfim, critérios e são parâmetros que estão consagrados nestas normas e estas normas, este pacote de normas, tem também especificado quais são os tipos de elementos estruturais e os tipos de junções. Normalmente nós temos nos edifícios, em média, junções tipo L e temos junções tipo T, ou em cruz. E para esse tipo de junções nós vamos ter naturalmente padrões de transmissão de vibrações diferente. E o que nós vamos aqui tentar calcular é, enfim, qual é a transmissão de vibrações por essas junções
para sabermos qual é o nível de vibração que têm essas paredes e o que é que elas vão radiar. E aqui o elemento base que radia, naturalmente, é a laje de piso, porque é aquela que está em contacto com o terreno, é aquela que vai receber as vibrações que são propagadas pelo terreno provindas das linhas férreas. Esta laje vai vibrar e, como está, enfim, ligada aos elementos de compartimentação através de junções em T ou em L, vai transmitir vibrações e, portanto, nós vamos calcular essas vibrações em todas essas paredes, vamos saber qual é o valor global e, em função desse valor global, é que nós vamos determinar qual é o campo que se estabelece. Ora bem, houve um conjunto de casos de estudo que nós fizemos aqui no laboratório e para esses casos de estudo, enfim, fomos conceber vários tipos de lajes, com vários tipos de revestimentos, e, portanto, aqui nesta figura nós podemos ver qual é a composição e o tipo de ligações, enfim, entre vários elementos de compartimentação. Portanto, temos as tais ligações em T, ligações em L, enfim, e temos os vários casos de estudos, temos aqui cerca de 8 casos de estudos com as identificações de como são as composições, enfim, no final do slide. Para efeitos de introdução da excitação, enfim, nós consideramos alguns espectros que fomos medimos esses espectros na laje de piso, portanto não são espectros na origem da excitação, são espectros na laje de piso, porque normalmente para avaliarmos qual é o efeito das vibrações, na maior parte dos casos deve-se medir na laje de piso. E, portanto, temos aqui também nesta figura dois espectros típicos, onde vemos aqui as velocidades de vibração e vemos também a distribuição, como se pode verificar, acima da banda dos 80 Hz. Portanto, o nível de vibração já é relativamente baixo. Isto centra-se muito entre os 25 e os 60 Hz. No entanto, nós fizemos todo este estudo a partir da banda dos 16 Hz. Abaixo dos 16 Hz, também o ouvido humano não tem capacidade de resolução para entender qualquer tipo de ruído e, portanto, esquecemos tudo o que é abaixo dos 16 Hz e aí consideramos que são vibrações de uma outra perspectiva, ou seja, numa perspectiva mais de segurança estrutural. E, portanto, neste slide pode-se também ver quais são, enfim, os níveis de ruído gerado, tendo em conta a sua ponderação já para decibel A, e com base nestes níveis gerados, enfim, nós vamos ter então este tal valor global que eu dizia no início, que tinha a ver com os 22 decibel A como valor limite admissível nas habitações. Neste gráfico podem ver também que, com base naqueles espectros, com base no tipo de junções, com base nas várias soluções que nós pensámos, que são aquelas que mais comumente se verificam nos nossos edifícios, nas nossas cidades, temos aqui neste slide um limite das velocidades de vibração calculadas e, como se pode verificar, isto anda tudo muito à volta dos 0,026, 22 e tendo como valor médio 0,025 metros por segundo. Em termos de conclusões deste estudo global, nós podemos, enfim, extrair o seguinte. Eu acho que isto é bastante importante para não se ter que estar a analisar todos os edifícios como se fossem todos iguais, quando na realidade eles não são todos iguais, são muito diferentes, são substancialmente diferentes nos seus aspectos construtivos e, portanto, não é necessário também muitas vezes estar a introduzir penalizações demasiado grandes quando se está a pensar ou na caracterização ou na imposição de medidas corretivas que se vão traduzir depois, não tanto no edifício, mas por recorrência, essas ações corretivas vão ser introduzidas ao nível dos apoios da via férrea. Ou dos apoios, ou de uma gestão da circulação também de comboios, porque é outra possibilidade. Ora bem, e neste slide, que está aqui titulado por conclusões, pode-se ver que se consideraram aqui 3 gamas de valores limite de vibração, e,
esses valores limite de vibração, nessa tal laje de PIS, que é aquela onde nós vamos efetivamente medir, colocar o acelerómetro para fazer a medição de verificação, em que nós temos os valores limite, ou seja, uma gama entre 0,015 e 0,2 milímetros por segundo. Temos depois uma que também é 0,2 0,025 milímetros por segundo e uma outra que vai entre os 0,025 e os 0,03 milímetros por segundo. E, portanto, cada uma destas gamas, naturalmente associada a uma solução de natureza muito construtiva. Portanto, a primeira tem a ver em que o índice de redução de vibrações é muito baixo. Portanto, são aquelas soluções construtivas pesadas, portanto, são pesadas, o pavimento é em betão, a parede é em alvenaria, ou mesmo que seja em betão, portanto, há uma transmissão muito facilitada, não é? Portanto, ou seja, a redução é muito baixa. Depois há aquelas soluções, enfim, mais intermédias, que são as soluções correntes. E depois há aquelas, enfim, em que as soluções já são mais, enfim, aligeiradas e a redução de transmissão de vibrações é bastante significativa e, portanto, aí enfim, a exigência é uma exigência que terá que ser maior porque, enfim, a transmissão é efetivamente significativa. Portanto, há aqui uns aspectos que importa ter em conta neste tipo de análise quando estão a introduzir as medidas corretivas e, portanto, para, naturalmente, do ponto de vista económico, também não se estar a desperdiçar verbas que podem ser aplicadas num outro contexto. E, portanto, enfim, terminava aqui a minha apresentação e muito obrigado pela atenção.